Olá pessoal, meu nome é Luciana, sou professora de Iyengar Yoga. Eu vim aqui dividir um pouquinho da vida do Iyengar e também da prática dos props. Iyengar foi uma pessoa muito doente e uma vez ele ouviu aquela frase que todos nós pensamos um dia: yoga não é para mim. Ou pensamos porque temos um corpo X, ou pensamos porque não vamos dar conta, não vamos conseguir. E Iyengar, ele teve essa questão, ele estava muito doente quando ele ouviu essa frase: yoga não é para você, Iyengar. E ele insistiu e com isso ele desenvolveu na prática dele a prática com os props, que são os acessórios do yoga. E veio a frase que ele mesmo disse, que está aí na tela, que chama: o corpo é meu primeiro prop. E com isso, ele sempre fala, que o prop ele vem tanto para as pessoas até que estão avançadas na prática de asanas, que são as posturas, mas também ele vem para aquelas que estão iniciando e também acham que o yoga não é para elas. Ele parece uma coisa, até uma brincadeira, uma coisa lúdica, uma coisa que você vai fazer em cima de um banco, de uma cadeira, mas é algo tão sério, porque com esse próprio você pode chegar no alinhamento certinho da postura e sentir os efeitos dessa postura plenamente no seu corpo, como se fosse um praticante avançado fazendo a mesma postura. Então, a Iyengar disse o seguinte: assim como a ciência está sempre evoluindo, os próprios do yoga não há estagnação, é um processo fluido de observação. Porque ele desenvolveu alguns props, mas muitos professores, com suas práticas, com suas experiências com os alunos, com seu olhar para o próprio aluno, pode achar um prop local. Às vezes você não tem um bloquinho, você arruma um livro, um tijolo, você enrola um cobertor e assim a gente vai desenvolvendo props de cada escola, de cada situação, de cada lugar que a pessoa está vivendo. Algumas observações meticulosas podem incluir e enriquecer o uso dos props, sim. E essas observações, elas vêm tanto na observação do olhar, como também no compartilhar, e assim os props vão surgindo diferentes em cada sala de yoga. A Iyengar descobriu um prop que é esses donuts, que é esses círculos de algodão, são colocados para carregar peso, que as mulheres usam para carregar peso. Ele descobriu esse prop vendo essas mulheres e na prática de yoga ele aproveitou para sentar sobre esses props, porque ele falou o seguinte: às vezes ele sentiu um determinado desconforto com o glúteo dele, porque o glúteo é uma região arredondada e os props eram achatados, bloquinhos, almofadões largos. Então, quando ele percebeu que esses acessórios que antes ajudavam as mulheres a carregar peso na cabeça eram muito úteis para os nossos glúteos, de repente para os pés em algumas situações, ele colocou esses acessórios na sala de yoga. E tem um acessório que ele chama de cavalo, horse ou trestle, cavalete, que é inspirado nas divisórias de camas de quartos coletivos que viveu na Índia. Então a Iyengar às vezes fazia viagens e tinha pessoas que trabalhavam em determinadas empresas e às vezes eles dormiam em quartos coletivos e tinha umas divisórias, umas madeiras na lateral, e ele usou essa madeira principalmente para o uso do Trikonasana. O Trikonasana que ele dava na parede para corrigir a postura, às vezes ele achava que a lombar ficava um pouco distante da parede e ele resolveu fazer com esse acessório, esse cavalete, e realmente melhorou muito, porque a pessoa podia colocar a mão no acessório se precisasse e ajustar a coluna. E lembra um cavalo, você pode montar nele como um cavalo, por isso ele deu esse nome. Então aqui tá as pessoas usando, como apoio no Parivita Trikonasana, que é a atuação do Trikonasana.
o Iyengar praticando ali à esquerda acima, outras posturas, embaixo uma professora corrigindo, fazendo também os ajustes tanto no tronco, ombro, braços, quanto na lombar. E ele também, em algumas das suas visitas a alunos, ele passou um período no ano de 1940, aonde para ele ir dar aula em alguns vilarejos, ele andava de bicicleta numa faixa de 25 milhas. E isso equivale a quase 40 quilômetros em média. Ele andava de bicicleta esses 40 quilômetros. Então, quando ele chegava lá, ele percebia que a perna dele estava trêmula para dar aula. E o que acontece é o seguinte, ele percebeu que esse tremor, ele parava quando ele ou amarrava as pernas com corda e colchonete, e às vezes ele pedia para a esposa dele colocar um tambor de água em cima da perna, ou crianças ou a esposa sentarem em cima da perna dele. E ele percebeu que isso ia ajudando muito no sistema nervoso a se aquietar e tirava os tremores, e era muito efetivo. Então, desses tambores de água surgiu os pesos, que a gente vê os mesmos pesos da academia para evitar esses tremores. Também veio os bloquinhos, que eles têm uma infinidade de ajustes, tanto para fazer o arco aí, né, que ele fez com a coluna, colocando a mão no bloquinho, para fazer flexões, invertidas, seja o que for, o bloquinho ele tem muita utilidade também. E os cintos, uma curiosidade é que ele começou a usar cinto quando ele viajou para a França. E aí ele viu nas malas dos franceses cintos envolvidos e que eles fechavam bem, né, as malas, não deixavam as malas abrir, eram extremamente assim, fortes. Ele até usou na mala dele também. E ele começou a usar esses cintos franceses na prática. E depois foram desenvolvendo outros estilos de cinto, que não eram só cintos de mala. E o cinto, ele serve tanto para fazer muitas posturas, como a gente viu, né? Ele serve para parar os tremores, deixar um corpo ajustado, e ele também dá direção muscular. Quando você quer que o músculo tenha uma direção, o cinto também vai dar. O mais interessante de tudo é que quando ele saía para fazer coisas na rua, viagens, ele sempre estava com o yoga na cabeça. Ele sempre estava pensando uma forma de colaborar com a humanidade, com as pessoas que faziam aula com ele, na divulgação do yoga. E numa dessas viagens, ou quando ele estava na rua, ele via esses caminhões, que são road rollers, né, que eles fazem asfalto na rua, e ele via essa roda grande aí de cimento. Quando eles estavam parados, ele ia lá e deitava as costas em cima dessa roda. E quando ele deitava as costas em cima dessa roda, ele sentia um bem-estar, só que ele via que ela não era perfeita ainda, né? O formato, estava faltando alguns ajustes, e aí ele foi desenvolvendo para o Viparita Dandasana e para muitas outras posturas, o banco, né? Ele tem a foto aí do lado, e nem todas as pessoas conseguem pôr o pé no chão arredondado, porque isso pode machucar a coluna. Então ele fez um com esticando as pernas, né, que são acessórios bem agradáveis. E teve o toco também, que é outro acessório que ele desenvolveu, que ajuda a sustentar o glúteo, que é muito importante a gente não soltar o glúteo numa retroflexão assim tão intensa, né? Se a gente solta o glúteo, isso não vai dar certo, e esse toco coloca muito mais alto e dá uma sustentação do glúteo, fazendo com que você possa liberar mais a parte alta do corpo, do peito, e trabalhar posturas bem avançadas, sem riscos de lesionar a sua coluna. E temos também a caixa box Halasana, que ela tem várias alturas,
Olha só que maravilha, ela coloca uma coluna mais retinha, o pé não vai para o chão, mas dá uma sensação de conforto, abertura entre as vértebras, e a pessoa pode assim também protegendo o pescoço, usar os cobertores, que são outros acessórios que a gente pode pôr no chão para criar altura e também para dar maior respiro para o pescoço, ele não fica colado no chão e assim existe um alinhamento mais efetivo na energia do corpo e no bem-estar também da mente e do corpo. Temos também a cadeira, que é muito utilizada e ela tem vários benefícios, desde fazer invertida, alinhamentos, né, torções, que não é o caso, não temos aqui, mas também são utilizadas para fazer muitas posturas e até mesmo pessoas que têm dificuldade hoje de sentar no chão. Existem muitas práticas que dá para fazer só na cadeira e são altamente benéficas. E as cordas, né, onde a gente se pendura, dá aquela sensação de liberdade, né, quando você cria coragem para ficar de cabeça para baixo e se soltar, né, você não tem um esforço fazendo nas cordas, você tem um único esforço de entrar e entender que é possível. Essas cordas o Iyengar viu através das cordas que carregavam as águas do poço, que eles viam que ela tinha bastante resistência e um dia ele resolveu pegar uma corda dessa e se apoiar sobre ela e fazer algumas posturas de yoga, inclusive a invertida, e ela sustentou o corpo, deu muito certo e essas cordas vieram para a sala de prática. E assim concluímos aqui com a postura Viparita Karani. É uma postura super difícil de manter o sustento da mão, muitas vezes a gente cansa, né, porque ela tem uma curvatura na lombar para fazer ela é diferente da postura da vela, Savangasana, ela tem que criar uma curvatura na lombar, nem sempre a mão fica tão confortável para permanecer tanto tempo, nem sempre a coluna se apoia em algo, quando faz nessa caixa box, apoia o rim, apoia toda a parte das costas atrás, sua perna fica retinha e fica assim realmente uma postura confortável para permanecer e sentir todos os benefícios da Viparita Karani.